Uma tendência hoje, a gente viaja em muitos lugares e a gente percebe, tem igrejas que o rito é perfeitinho. Tá, mas e daí? Será que o coração das pessoas está mudando? Por isso não é a perfeição, o sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, não é a perfeição dos fariseus que viviam todas as leis, não é a vivência dos mandamentos como vivia o jovem rico no evangelho de domingo, quando ele pergunta: mestre, o que nós devemos fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz: tu já vive os mandamentos? Vivo eles todos desde criança. Eu aprendi com meus pais, eu já vivo todos. Por isso, se tu queres ser perfeito, vende o que tens, dá aos pobres e siga-me. O que Jesus está dizendo? Constrói uma interioridade despojada. Não te apega às coisas, porque a interioridade despojada faz com que você seja verdadeiramente feliz. Eu falei do início da eterna juventude para os anciãos, para as pessoas da terceira idade. Quando eu vou falar na palestra, os livros que a gente lê sobre a arte de envelhecer, dizem o seguinte: numa idade avançada a gente tem que se desapegar dos bens. Então aquele casal foi construindo bens, foi colocando na poupança, e agora para repartir a herança com os filhos é um troço, porque eles estão apegados a isso. Outros estão apegados à saúde, que o principal é a saúde. Então de 60, 70 anos para frente tem que cuidar tudo o que come. A vida se torna um peso, porque é aparência. Saúde é bom, maravilhoso. É algo maravilhoso a saúde, não tem dúvida. Mas só que na vida humana nós precisamos também aceitar a imperfeição, a dor, a doença que entra. Porque na criação de Deus tudo isso está no pacote da vida. Por isso, desapegar-se. Os sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito, é a perfeição na aprendizagem diária. Todos os dias nós vamos aprendendo alguma coisa. É na vivência do amor, é na aceitação daquilo que somos, é no perdoar a nossa história e o nosso passado. Tem gente que a gente vai conversar com a pessoa, ela começa a dizer: padre, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu há 20 anos atrás, e aquela ferida está lá e não passa, e não passa. Aquilo precisa ser curado. Alguns vêm e dizem, na confissão, eu não vou contar o pecado, dizem assim: padre, tenha uma situação que eu não me esqueço. Oh, que maravilha! Tu tem uma memória boa. Mas é natural. Algumas coisas fortes que aconteceram, que machucaram, a gente não esquece. Mas precisa perdoar aquilo que aconteceu lá. E o perdão também é processo, porque vocês nunca vão me ouvir, nunca. Embora eu seja padre, dizer para vocês: se alguém machucou vocês ontem, hoje deve perdoar. É bobagem, é um discurso que não funciona. Porque o perdão também tem o seu processo. Muitas vezes precisa 1 ano, precisa 2. Só que eu preciso fazer, faz 20 anos que aconteceu aquilo e eu ainda não perdoei. Isso é um peso que eu vou carregando. Por isso, a aceitação daquilo que nós somos, a aceitação daquilo que se foi, a percepção dos nossos limites. Nós somos limitados, imperfeitos. Por isso, no limite e na fraqueza, Paulo diz assim: olha, Senhor, eu queria fazer tanto bem, mas em vez de fazer o bem que eu quero, eu faço o mal que não quero. Mas Paulo percebeu que é assim mesmo. Por isso, quando aqui a leitura diz assim, para terminar: irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. O culto às aparências é deixar-se amarrar de novo pela escravidão. Que coisa maravilhosa uma pessoa que tem liberdade interior. Uma pessoa que se aceita.
que aprendeu a aceitar aquilo que ela é, os defeitos que ela tem, a aparência que ela tem. Quando morreu Michael Jackson, uma pessoa brilhante, insuperável na questão da música, da arte, da dança, o que acontece? O pai dele, quando ele era criança, o pai era autoritário em cima dele, colocava disciplina, falava do nariz dele que era grande. O que acontece? Toda a vida ele foi criando uma situação que ele precisava mudar de cor, mudar o nariz, mudar tudo. Morreu infeliz, com o brilho que ele tinha. Por quê? Porque alguém disse: você não se aceita assim, você está feio. Por isso, aceitar-se, educar os filhos. Vejam as mães que incentivam já as meninas de 5 anos a se pintarem todas, que fica uma coisa tudo fora. Nós vamos criando o resultado daquilo. Depois, com 15, 18 anos, o pai e a mãe não segura mais. Aí temos que fazer o que? Padre, vou fazer o quê? Veja o que você fez. Você percebe? Vou terminar com essa canção que eu fiz. Diz assim, ó: quando a força do amor que habita em mim não consegue encontrar as respostas que eu preciso, quando a minha vida parece não conseguir encontrar sentido, aqui uma palavra de esperança. É preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Mesmo que a gente tenha construído uma história complicada, coragem, sempre há tempo de mudar. E o refrão diz assim: levanta teu olhar para o horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências há bem mais sentido e força para viver. Quando a força do amor que habita em mim não consegue encontrar as respostas que eu preciso, quando a minha vida parece não conseguir encontrar sentido e a esperança parece terminar, é preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar pro horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências há bem mais sentido e força para viver. Levanta teu olhar pro horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências há bem mais sentido e força para viver. Quando a angústia persistir em me envolver e eu me fizer 1000 perguntas sem respostas, e olhando a minha vida notar que sempre trilhei o que eu aprendi, não me culparei, eu posso recomeçar. É preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar, contempla a luz, na força
encontrarás. Além das aparências há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Levanta teu olhar, contempla a luz. No amor de Jesus encontrarás. Além das aparências há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Tem uma coisa que eu digo aqui, ó, que eu acho importante também isso. Quando a angústia persistir em me envolver, e eu me fizer 1000 perguntas sem resposta, e olhando a minha vida, notar que sempre trilhei o que eu aprendi. Embora eu tenha aprendido errado, eu não posso me culpar por aquilo que o pai e a mãe me ensinou, porque era a compreensão deles. Esses dias alguém me disse: padre, eu fui rejeitada desde o princípio. No tempo que o pai e a mãe queriam que os filhos nascessem homem para trabalhar na roça, e não mulheres. Então eu vou culpar o passado que não volta mais? Nós vamos vivendo aquilo que aprendemos, mas é importante perdoar também aquilo que aconteceu e dizer: agora em diante eu vou para frente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.